Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca. Meu nome é Gilvan Cruz, eu sou pneumologista pediátrico e aqui sempre discutimos assuntos ou artigos relacionados à pneumologia, no que diz respeito às doenças mais prevalentes em pneumologia, aquelas que são tratadas não só pelo pneumologista, mas pelo clínico geral, pelo pediatra, pelo médico que trabalha nas unidades de saúde da família, nas UPAs, nas emergências e assim por diante. Eu convido a você a seguir o nosso Instagram, pois sempre postamos lá algumas novidades de vídeos, de aulas e assim por diante. Aqui se inscreva no nosso canal do YouTube, porque nós sempre postamos aqui alguns vídeos semanalmente. E sempre que você puder, que dê um like, que dê um joinha, porque nos ajuda a manter aqui o nosso canal, tá certo? E eu convido também a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br, que temos alguns cursos relacionados à pneumologia, como curso de imagem do tórax, gasometria arterial e assim por diante. Muito bem, lembrando que no final desse vídeo nós temos a tradicionalíssima dica de cinema, porque nem tudo é trabalho, é medicina, a gente tem que ter o nosso lazer também. E o tema de hoje, asma. Vamos discutir as novidades do GINA de 2025, que foi lançado agora em maio. Vamos lá, então. Então, a sigla GINA, ela significa Iniciativa Global para a Asma, e ela é resultado de um encontro de estudiosos, de especialistas, que anualmente eles publicam esse documento, é um documento bem abrangente sobre asma, e de acordo com o que foi publicado no último ano, eles fazem algumas alterações, algumas atualizações, e que é o que nós vamos fazer hoje. Existem representantes do mundo todo participando do GINA, do Brasil também existem representantes. Então esse estudo, esse é um trabalho que é feito anualmente e eles publicam esse documento e sempre tem algumas novidades, que é exatamente o que vamos discutir hoje. Muito bem, a primeira alteração que foi realizada pelo GINA foi uma alteração conceitual, quer dizer, no conceito da asma. Antes se dizia que existia uma limitação variável ao fluxo expiratório. Esse termo limitação eles consideraram que não é incorreto, mas não estava adequado, porque existem situações em que o paciente, mesmo sendo portador de asma, ele tem um fluxo de ar normal, quando ele está fora da crise, quando ele está com a asma controlado, assim por diante. Então, não existe, nessas situações, não existe nenhuma limitação. Ele é uma pessoa que está igual a uma pessoa que não tem asma. Então, esse termo foi mudado para o fluxo de ar expiratório variável. Tá? Então, existem algumas situações que não tem limitação. Como é que você vai falar de limitação? Então, o fluxo de ar variável ficou mais adequado, porque ele pode ir do zero, quer dizer, do normal, até ele totalmente obstruído. Você tem um brônquio totalmente obstruído nas crises mais intensas. É uma alteração discreta, mas é importante porque ele conceitua melhor, como o próprio nome diz aqui, ele conceitua melhor a asma, ele caracteriza melhor o quadro de asma, o diagnóstico de asma, digamos assim. Com relação ao diagnóstico, tem-se, quando a gente vai lendo o GINA, ele tem se dado uma maior importância aos biomarcadores da inflamação. A gente sabe que a inflamação é a base fisiopatológica da asma. Quando você tem um pulmão inflamado, ele tem um pulmão hiperreativo, ele vai realizar mais broncoespasmo. Então, ele tem alguns biomarcadores, eles mostram mais essa inflamação. Quais são os biomarcadores que estão em mais destaque agora no momento? A elevação do número de eosinófilos na corrente sanguínea. Claro que isso é para pacientes que têm inflamação tipo TH2, que são mais ou menos 80% dos pacientes, a grande maioria, mas a gente vai ter asma em alguns pacientes que tem um fenótipo diferente, que você vai ter eosinófilo normal, tá certo? Então, de todo jeito, é um biomarcador importante para o diagnóstico da asma. E o outro biomarcador é a fração exalada de óxido nítrico. Nos processos inflamatórios mais intensos, esse óxido nítrico vai estar mais elevado dentro do ar pulmonar, então a gente vai ter uma fração exalada mais intensa, tá certo? Hoje já existem alguns aparelhos que eles medem essa fração de óxido nítrico de maneira fácil, entendeu? O paciente assopra lá no aparelhinho e ele vai marcar, mas ainda está muito, muito caro,
não está inacessível, mas acho que a tendência com o decorrer dos anos aí é a gente melhorar esse preço e isso ficar mais no nosso cotidiano, essa aferição dessa fração exalada de dióxido nítrico. Ele fala para a gente tomar um pouco de cuidado, porque existe uma variabilidade circadiana durante o dia, né? Por exemplo, durante o dia, pela manhã, os eosinófilos e a feno, que é a fração de dióxido nítrico, está um pouco mais baixa. Então tem que ter uma cautela um pouco com valores absolutos. No meio do dia eles estão mais elevados, certo? Então tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente vai avaliar isso daí, tá bom? Mas de uma maneira geral, tá aqui, ó, biomarcador da inflamação, observar elevação de eosinófilos e óxido nítrico. Claro que isso não vai ser em todos os pacientes que nós vamos fazer isso, mas em alguns pacientes a gente vai precisar e esses biomarcadores são importantes. Muito bem, nas exacerbações, o que é que mudou? Veja só, o fenoterol ele não é mais recomendado. Foi usado durante anos e anos aí, né, que era o nome comercial era o Berotec, mas ele não é mais recomendado pelos efeitos cardíacos que ele promove, principalmente taquicardia muito intensa. Então, ele não está sendo recomendado. Basicamente, hoje, a droga de escolha, em termos de beta-2 de curta duração, é o salbutamol mesmo. O magnésio inalado, ele não é recomendado, nem para crianças, nem para adultos. Nem para qualquer idade, ele não é recomendado. Ele é recomendado para uso endovenoso em algumas situações, tá certo? Mas o magnésio inalado na nebulização não é recomendado. Foi discutido que os eventos climáticos extremos aumentam o risco de exacerbação, quer dizer, frio muito intenso e calor muito intenso pode aumentar o risco de exacerbação. Não é aquela situação, choveu agora. Choveu, tal, a temperatura caiu. Isso não vai causar crise de asma em ninguém. Tá? Isso apenas em climas extremos que ele comenta isso. E em menores de 5 anos, a meta para se conseguir a saturação de O2 ficou em 94%. Antes era um pouco mais alta, até 96, 98, tá bom? Então, se você conseguiu 94%, seu tratamento está sendo efetivo. Você pode manter o tratamento, isso na crise de asma que nós estamos falando a respeito. Eu convido a você, nós fizemos recentemente uma live que está gravada aí no YouTube, você pode ir em aulas ao vivo, sobre a exacerbação de asma. A gente fez uma atualização sobre a exacerbação de asma. Se você tiver interesse, você pode assistir gratuitamente. Bom, em crianças menores de 5 anos, aqui acho que foi aqui a maior mudança com relação a todo o GINA de 2025. O diagnóstico que antes não era realizado, principalmente abaixo de 2 anos, aquela parte de 2 a 5 anos ele era meio que um limbo, ele agora pode ser realizado mediante 3 critérios. Então, tem que ter os 3 critérios confirmados, e se você tiver 1 a 2 critérios, existe apenas uma suspeita de asma. Quais são os critérios? Vamos lá. História de sibilância de repetição e alguns sintomas nos intervalos. E sibilância de repetição, pelo menos, ele não falou exatamente o número, pelo menos 3 é o que sempre se falava em lactente sibilante. Então, pelo menos 3 relatos de sibilância ocorrendo no paciente. Lembrar de crianças pequenas, até 2 anos, a gente pode ter a bronquiolite viral aguda, que não é asma. É só porque tem sibilância, ele não quer dizer que seja asma. Então, essa história de alguns episódios de repetição e alguns sintomas nos intervalos. Quais são os sintomas? Tosse noturna, a tosse quando a criança vai fazer alguma atividade física, quando ela vai correr, brincar, são sintomas sugestivos de asma. Então, esse é o primeiro critério. Segundo critério é que não tem outra explicação plausível. A criança não tem história de prematuridade, ele não fez displasia broncopulmonar, a criança não tem doença pulmonar crônica, como fibrose cística, como a bronquiolite obliterante, tá certo? Então, quando você afasta outras situações, imunodeficiência é uma outra situação, quando você afasta tudo isso daí, e aí não tem outra explicação plausível, a maior chance de ser asma. E o terceiro critério é se houve resposta ao tratamento. Aí tem 2 situações. Ou resposta rápida ao bronquilatador de curta ação, que a gente sabe que, por exemplo, na bronquiolite viral ele não tem essa resposta, né? Ou a redução das crises quando você faz um tratamento de 2 a 3 meses com um corticoide inalatório.
Então, essas duas situações se compõem uma boa resposta ao tratamento. Então, esses são os 3 critérios que você pode fazer diagnóstico de asma já em crianças menores de 5 anos. Então, esse é o tratamento em crianças menores de 5 anos, aquele gráfico famoso que o Gina publica, né, para todas as idades. Veja só, aqui o passo 1, você não tem evidência suficiente para se fazer o controle. O que é que você pode fazer? É considerar alguns cursos curtos de corticoide inalatório. Alguns dias, 15 dias, 10 dias e assim por diante. No passo 2, praticamente você já fez o diagnóstico e faz uma dose baixa de corticoide inalatório. Veja que isso aqui o clínico geral pode fazer isso. O pediatra geral pode fazer isso. Não precisa encaminhar para o pneumologista, para o alergologista para fazer esse tratamento. Um tratamento muito simples, tá certo? Usa aqui a beclometasona, a fluticasona, né, na bombinha com espaçador, no aerossol, né, que é o nome mais correto, com espaçador, de manhã e de noite. Então é muito fácil usar isso daí. Não há necessidade de encaminhamento para o especialista. Então começa com a baixa dose, no passo 3 você pode aumentar a dose, e aí se não melhorar, você refere para um especialista, né? Uma outra opção aqui é fazer o antileucotrieno, que cada vez está em desuso mais, isso foi muito visto agora no último congresso que nós participamos, e para tratamento da crise, a gente pode utilizar em todas essas etapas aqui o beta-2 de curta duração. Tá bom? Então, tratamento fácil, não tem dificuldade. Então, esse é o gráfico de crianças de 6 a 11 anos, não houveram muitas alterações, mas mostrando aqui, ó, o passo 1 é a dose baixa de corticoide inalatório com o SABA, de curta duração, quando precisar, e isso aqui pode ser mantido sempre, tá certo? Quando tiver crise, obviamente. O passo 2 é uma dose baixa de corticoide inalatório de manutenção, quer dizer, todos os dias. O passo 3 pode se associar ao LABA, a baixa dose do corticoide inalatório ao LABA, ou aumentar a dose do corticoide inalatório. E quando tiver a crise, fazer corticoide inalatório com formoterol. Certo? O passo 4, aumentar a dose do corticoide inalatório com formoterol. Então veja que é um tratamento que o clínico pode fazer, o pediatra pode fazer, não tem dificuldade. Veja só. Passo 1, corticoide inalatório baixa dose. Passo 2, ou aumenta o corticoide inalatório ou associa ao LABA. Passo 3, média dose de corticoide inalatório com LABA. Passo 4, desculpe. Então é um tratamento fácil de fazer, tá certo? E só o passo 5 deve ser encaminhado para o especialista, porque ele vai rever todo o tratamento, talvez o uso de imunobiológicos também. Tá bom? Então, tratamento que pode ser feito quem mora no interior, quem trabalha no interior, para evitar que o paciente vá para centros maiores, viagem desgastante. Então, pode ser feito nesses casos e só encaminhar no passo 5, quando é um paciente que você já usou mais ou menos o tratamento básico e não funcionou. Veja só que esse gráfico aqui, essa largura, isso equivale ao número de pacientes. Essa fase do passo 2 são o maior número de pacientes, é a faixa mais frequente. Então veja só, se a gente contar do passo 1 ao passo 4, vai ser mais ou menos 80, 85% dos pacientes conseguem resolver com o passo 4 sem necessidade de ir para especialista. A gente deve lembrar que 10 a 20% das crianças têm asma. Então é muita gente para ir para o especialista, não vai dar, eles precisam ser tratados na atenção básica. E 80%, de acordo com o que está nesse gráfico, 85% pode ser tratado na atenção básica sem muita dificuldade, tá certo? Tem algumas medicações gratuitas que o governo do estado, isso aí muda de estado para estado, mas o governo federal fornece aqui o corticoide inalatório simples que pode ser feito, tá bom? Para adolescentes e adultos, algumas pequenas mudanças. Ele realmente confirma que o corticoide inalatório e o formoterol é o tratamento de preferência para alívio, né, para as crises. Agora, esse é um tratamento que é feito em casa, que é justamente a terapia MART, tá bom? Consiste em você aumentar a dose do corticoide inalatório mais o formoterol, uma dose que ele já vem usando, mas ele precisa já vir usando essa medicação para poder saber fazer esse tratamento. Com relação às etapas 1 a 4,
Veja que na etapa 4, o corticoide inalatório ele é em dose média e não mais em dose média ou alta. A dose alta passou para a etapa 5, como a gente vai ver adiante. Então, aqui o gráfico para adultos e adolescentes acima de 12 anos. Passo 1 e 2, veja só. Apenas o uso do corticoide inalatório com o beta-2 de longa quando precisar. E aqui em todo o caminho também, quando precisar, usar o corticoide inalatório com o formoterol, que é o beta-2 de longa, o LABA. Só no passo 3 já entrar com essa combinação de manutenção. No passo 4, aqui em baixa dose, no passo 4 aumentar para a média dose. Então veja só, aqui o passo 1 e 2. Passo 3 e o passo 4 pode ser feito pelo clínico tranquilamente, lá no seu consultório, no seu ambulatório, tá certo? Iniciar beta-2 de longa com formoterol, se não melhorar, aumentar. Se não melhorar, aí encaminha para o especialista, que aí a gente vai ter que rever todo o tratamento, tá certo? Considerar usar imunobiológico e assim por diante. Uma observação sobre imunobiológico é que realmente está se falando cada vez mais em imunobiológico para tratamento de asma, porque a resposta é muito boa, porém, ainda o custo muito elevado, né? Certo? Muito bem. Aqui a alternativa, tá certo? Apenas SABA, uma dose de corticoide inalatório simples, baixa, aí já associar o beta-2 de longa, média dose e encaminhar para o especialista. Então vamos lá, né? Depois de a gente ver as novidades do Gina, vamos à nossa dica de cinema. E o filme de hoje é Anatomia de uma Queda, um filme de agora, 2023, para você não ficar reclamando que eu só falo dos filmes mais antigos. E eu só vi esse filme o ano passado. Entrou no cinema aqui só no início do ano passado. É um filme inglês, que é meio falado em inglês e meio falado em francês. Não interessa mesmo que você vai usar a legenda, né? E de uma diretora bem jovem chamada Justine Triet. Eu nunca ouvi, não conhecia essa diretora antes. E ela conta a história de um homem que morreu de uma queda, né? Ela tinha uma casa de mais de um andar. Você veja aqui, né? Que é esse rapaz aqui, e ele morreu dessa queda. E, tanto que o nome do filme é Anatomia de uma Queda. E a dúvida é se foi um acidente, foi um suicídio ou se foi um assassinato. O problema é que a principal suspeita é a esposa, porque apenas ela estava em casa na hora do assassinato, fora o seu filho. Mas ela tem um filho de 10 anos que é cego. Então fica muito difícil suspeitar dele. E o filme, na verdade, é a investigação dessa situação aí. E a esposa dele é acusada durante o julgamento. E a gente vê durante o julgamento que é a parte mais importante do filme, né, que é a vida da protagonista, que ela é toda dissecada, isso para se tentar entender todo um contexto e ver se ela foi culpada ou não, se foi um acidente e assim por diante. E à medida que o filme vai surgindo, vão chegando novas informações das testemunhas, tem o testemunho dela também, que é muito importante, claro que é o central do filme, e a opinião do espectador vai variando e a diretora vai jogando com você através disso. Tem hora que você pensa uma coisa, pensa outra, e vai mantendo. Ela tem a habilidade de fazer isso e vai mantendo essa dúvida. Essa é a esposa dele, que é a atriz principal, é uma atriz alemã chamada Sandra Hüller. Ela foi indicada ao Oscar por essa interpretação. E, da minha percepção pessoal, o julgamento foi muito interessante porque ele é mais perto da realidade do que em outros filmes de tribunal, onde o advogado ele dá aqueles esparros lá, tem as pirotecnias, e ele briga e tal. Não, e esse filme ele sempre mantém ali a discussão das informações, mas não tem aquelas pirotecnias que a gente já viu nos outros. Chegou num veredito aqui porque o cara se exaltou. Não tem nada disso, tá certo? Então, tem essa situação que eu achei muito interessante. Falando um pouquinho, aqui é o advogado da diretora, que ela tem até ela já teve uma fé com esse cara antes e tal, mas esse no filme não é tão explorado. Esse é o filho dela, ele é cego, ele tem uma participação importante no filme, e ele tem um cachorro que serve como guia, né, daquela raça Border Collie, que é, segundo meus informantes aqui da minha casa, é a raça mais inteligente de cachorro
que existe, tá certo? Olha aqui, esse o cachorro, inclusive, ele foi para a cerimônia do Oscar lá, não recebeu nenhum prêmio, obviamente, mas ele estava lá na cerimônia do Oscar. Essa é uma foto lá da cerimônia, tá certo? Então vai rolando aqui tudo, olha aqui alguma cena do julgamento, tá certo? Muito interessante. O filme é muito bem feito, o roteiro é muito bom, essa é a diretora, uma diretora jovem, certo? E no final, eu não vou contar, você vai ter que assistir. Mas o mais legal de tudo desse filme é que você vai ficar, depois que você termina de assistir, você vai ficar louco para conversar com outra pessoa que você assistiu. Já é um tema para conversa, chama lá alguém da sua amizade, manda assistir o filme e chama para sua casa para tomar uma garrafinha de vinho, comendo um filezinho com queijo. Tá certo? Onde vê esse filme? No Amazon Prime, no Apple TV ou no YouTube. No Amazon, para quem já é assinante, ele está disponível, esses dois tem que pagar. Ou então, né, quem gosta de um DVD, um Blu-ray, como eu, então pode também assistir, mas hoje realmente não compro mais. Tá bom? Então, até a próxima, valeu, até o próximo vídeo.